E aí galera, beleza? Eu vou tratar de um assunto aqui. Isso aqui é mais para conhecimento geral, né, dos homens que buscam entendimento sobre o comportamento feminino, e as próprias mulheres também podem aprender um pouco sobre o próprio comportamento delas e alguns tipos de ações que elas tomam aí. E eu quero, não, a palavra desmistificar é um pouco profunda, mas lançar luz um pouco sobre o que eu estudei sobre a questão da hipergamia, como comportamento, como eu vejo. E sim, se você tem um conhecimento profundo do que é hipergamia feminina, isso de certa forma vai fazer você entender bem a fundo porque elas fazem certas escolhas, e as escolhas mais absurdas, mas na cabeça delas essas escolhas acabam de certa forma funcionando. E isso também viabiliza de certa forma você ter sucesso, né? Sucesso de certa forma em entrar e sair de certas situações no conteúdo feminino. Obviamente a hipergamia é um assunto que gera controvérsia porque vamos dizer, o significado dele é muito amplo e as pessoas não conseguem chegar em um consenso, né? E aquela briga, será que a hipergamia explica tudo sobre o comportamento feminino? Ela é capaz de fazer isso? Ou não, tem mais coisas aí e a gente precisa se atentar acerca dessas questões. Então, é isso que eu quero abordar aqui hoje, certo? Eu já vou adiantar que para mim a hipergamia explica tudo. E eu vou explicar o porquê a hipergamia ela acaba explicando tudo sobre o comportamento feminino. E a minha visão sobre a hipergamia, e eu digo para vocês que para mim chegar a essa conclusão foi muita prova, muita certeza e muita experiência, certo? Então eu vou abordar um pouco desse assunto. Eu vou pegar um resumo de um blog aqui ao qual algumas pessoas estavam discutindo. Eu achei um comentário interessante e pertinente. Vou ler esse comentário como uma base para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a hipergamia, o que é hipergamia e o porquê ela precisa ser controlada, né, de certa forma. E depois eu entro com minhas explicações dizendo sim, a hipergamia explica tudo que você precisa saber sobre o comportamento feminino, tá certo? Lembrando, de forma geral e genérica, eu vou abordar esse assunto aqui, não vou olhar motivo particular de A ou de B, de ciclano e de fulano, sobre o porquê tiveram tal comportamento, tá? Aqui não cabe as desculpas. Ah, ela fez isso por causa daquilo, tá? Aqui não cabe isso. Vamos lá. Hipergamia é a tendência biológica e psicológica das mulheres de testar o maior número de homens possíveis a fim de encontrar o melhor parceiro para se reproduzir, certo? Vamos comentar aqui. A hipergamia é a tendência biológica e psicológica das mulheres de testar o maior número de parceiros possíveis. Não levo por esse lado. A palavra testar ela foi bem colocada aqui. Hoje em dia ela cabe bem. Então assim, mas as mulheres não fazem isso de forma consciente, tá? Testar. Elas não testam exatamente. Elas passam de mão em mão porque têm hoje essa liberdade de o fazer. A hipergamia seria, na base, a tendência que as mulheres têm de escolher o melhor macho para as prover. Não vou falar na linguagem animal, seria reproduzir, mas no nosso caso prover e proteger, certo? Isso seria hipergamia. O testar já não caberia. Por que não caberia? Porque a mulher não faz muitas vezes isso de forma consciente. Não que eu estou tirando a consciência, estou falando a consciência de escolher o melhor. Ela pode até já ter escolhido o melhor, mas jogou o cara na friend zone. Ela vai fazer aquela rodada que ela dá com muitos caras, e depois, quando ela já tiver gasto seus 30, 35 anos, ela vai inventar de casar, né? Vai para a igreja, vira serva de Deus e por aí vai inventar de casar. Então a escolha dela ela não está testando os vários caras, ela está usando a liberdade dela, porque a hipergamia não está controlada. Ela sabe que ela pode transar com um e com o outro, não vai dar nada, entendeu? O valor de mercado dela possivelmente não vai cair, a depender de onde ela não vai cair, né? Ainda mais se ela for bonita, o trouxão vai lá assumir ela com toda a carga negativa, seja psicológica, seja de outros relacionamentos, né? Como eu conheço vários casos de mulher que trata o marido extremamente mal, o cara não é ruim, certo? O cara não é ruim com ela, porém o que é que ela acaba fazendo? Ela fala o seguinte: ah, porque eu tive um relacionamento ruim, meus ex-maridos
Você tá entendendo? Então assim, por isso que um relacionamento com mulher que teve vários outros relacionamentos, e você pegar ela pra estar sério, é muito complicado, é um pouco conturbado. E isso se deve à hipergamia. Por quê? No tempo que isso era controlado, ela não poderia ficar passando na mão de um, de outro cara, terminando relacionamento e por aí vai. E fora que hoje, né, existe aquela questão da compensação pelas merdas que elas fazem por causa das leis, né? Vara de família, Maria da Penha, divórcio, partilha de bens e por aí vai, certo? Obviamente, não agravando a todos para não começar a chorar e falar merda nos comentários, né? Você que não age assim, pelo amor de Deus. Vamos lá. Seja visando bons genes, condições financeiras e segurança para si e a sua futura prole. É claro, isso envolve reações químicas, hormônios sendo processado num nível subconsciente e relacionado a milhões de anos de evolução. Tá? Tirando a parte da evolução que é pura baboseira, né? Mas sim, é subconsciente. Vamos dar um exemplo. Uma mulher que geralmente não teve a criação com o pai, ela vai buscar o reflexo paterno em outros homens. E elas passam de uma relação para outra, sendo extremamente agressivas e muitas vezes abusivas, porque o homem não exerce essa autoridade sobre ela, a autoridade que ela gostaria que fosse exercida. Isso muitas vezes não é consciente, é subconsciente. Repare uma coisa, isso é tão interessante, essa questão subconsciente. Você homem aí, as mulheres que você relacionou durante sua vida, eu sei que você não fez isso de forma consciente, você fez isso de forma inconsciente, porque é devido à sua criação. Mas sempre você buscou uma mulher no padrão da sua mãe, tá? Não é bizarro pensar isso, escute bem. Tipo, seja comportamento, seja aparência física, você, algo nela chamou a atenção e pode perceber que tem um comportamento ou um traço físico parecido com sua mãe. Igualmente são as mulheres buscam esse reflexo. Agora, em lares hoje que você cresce geralmente sem pai, filhos de mãe solteira, que referencial correto e adequado essas pessoas vão ter? Entendeu? Então, começa a gerar essa coisa conturbada. Tá? Vamos lá continuar. Antes, essa questão ficava submersa por causa do velho conhecido patriarcado, que obrigava as mulheres à monogamia. Não é que o patriarcado obrigava as mulheres à monogamia, não é isso. Até porque a mulher não tem condições lógicas e biológicas de ser poligâmica, por questões reprodutivas, tá? Um macho copula muitas mulheres, mas uma mulher não tem como ter uma prole de muitos machos, tá? Tipo assim, as mulheres atuais meio que quebram isso de ano em ano, mas você vê que um único homem em um dia pode procriar diversas mulheres, mas ao contrário não acontece. Sim, as questões biológicas elas regem esses pontos. Então, a hipergamia, na realidade, se você for pegar ali, o assunto é extenso, eu vou trazer isso, eu estou com uma live marcada aí, né, com o Júnior, esqueci o nome do canal agora, mas vai ser no sábado ou no domingo, estou fechando com ele, a gente vai falar sobre o livro A Libido Dominante, tá? Um livro interessantíssimo, certo? E a gente vai entrar nessas questões aí do controle da hipergamia. Mas por que a hipergamia em si foi controlada, principalmente se você for olhar filósofos gregos aí, exatamente por causa do poder destrutivo que a mulher tem. Não que destrutivo que ela tem controle sobre as coisas, mas assim, ela pode gerar uma intriga entre homens, entre pessoas, ela pode ser um ser que auto se destrói porque ela perde o controle e ela quer só a satisfação própria, então ela vai buscar isso de todas as formas falando, e principalmente através do sexo. Então, onde é que entra esse controle da hipergamia feminina? No casamento. Sim, o casamento é uma forma de controle. Eu sei que tem a questão da visão cristã e eu vou falar disso futuramente, mas aqui eu estou tentando ser o máximo pragmático. O casamento, basicamente, na ideia grega, filosófica, ela veio com a mulher justamente para controle. Por que controle? Porque se você for pegar os mitos de criação, e para mim o da Bíblia não é mito, mas você vai ver quem comeu a semente, a fruta, Eva. Por quê? Por causa da curiosidade. Ela destruiu tudo que tinha por causa dessa coisa de sempre querer que o ego dela seja suprido. A curiosidade da mulher é um fator de destruição para ela mesma. Se você for pegar a história de Pandora, da caixa de Pandora, Zeus ele queria destruir a humanidade, né? Porque ele não estava muito. Eu vou estar resumindo a história. Não se agradou muito. Só que assim, não existia mulher ainda, eram homens. Não me pergunte como é que funciona, é muito bizarro, mas não vou entrar em detalhes. Mas eram homens. Então assim, o que é que Zeus fez? Ele tramou, ele criou a mulher. Justamente, ele criou Pandora e deu um jarro a ela e disse que jamais ela poderia abrir.
Só que nisso Zeus pôs a curiosidade nela. Ele pegou um pouco de cada deus ali e pôs a curiosidade. E entregou a um dos homens lá, eu esqueci o nome dele agora, justamente porque Zeus sabia que Pandora ia abrir a caixa, ia destruir a humanidade. Ele já fez sabendo. Então você vê que a mulher ela sempre está associada, então o casamento seria o controle, é isso que eles veem. Na época do patriarcado, as mulheres não tinham direitos iguais e ficavam, e nem hoje tem. Hoje tem direitos superiores e não tem como ter direitos iguais entre homens e mulheres por uma questão biológica, entendeu? Não tem como ter direitos iguais. Não tinha direitos iguais, ficavam submetidos à vontade dos homens em prol de manter a sua saúde e segurança. E isso entra também na questão do casamento. Quando a Bíblia fala em pagar a devida benevolência, e essa é a questão, porque assim, como é que funcionava o casamento? O homem ia lá, a família e tal, a mulher não tinha muito bem essa escolha, e a gente vai falar de escolhas femininas daqui a pouco, para vocês verem como é que é complicado você deixar a escolha de homem na mão de mulher, mas vamos lá. Você tinha um homem, ele escolhia aquela esposa, em troca da saúde, juventude, beleza, o sexo e a prole que ela iria dar a este homem supria ela. No caso, dando a casa, mantimento, segurança e tudo mais. Era isso que era estabelecido os pilares do casamento, certo? O homem pagaria a devida benevolência à mulher, devido aos seus serviços aí, ela se submeter a ele, certo? Por isso, mesmo um homem de baixo valor, um camponês, por exemplo, tinha um domínio seguro do seu lar. E é isso, né? Hoje, que domínio, que segurança você tem em seu lar? Se não é um cara em uma condição maior, e essa condição maior necessariamente não é financeira, a sua mulher pode se encantar e ir após ele, e ainda ela é protegida por leis e tudo mais. Naquela época não. Até na promíscua Roma antiga, segundo a lei das 12 tábuas, a mulher podia ser tratada como uma posse do marido após se casar. Na sociedade judaico-cristã, assim como nas demais sociedades com influência abraâmica, a religião reforçou e codificou ainda mais esse padrão, não só na religião. Só que, obviamente, na visão cristã a coisa é muito mais leve e sadia do que nessas culturas mais antigas, né? Pode-se dizer que é uma questão evolutiva também. Se a hipergamia não fosse controlada, como foi nos últimos milênios, a civilização não seria criada e desenvolvida. Realmente. Cara, você pega as sociedades que é formada por matriarcado no reino animal e as sociedades mais violentas possíveis, tá? Você pode ver que é regrado sempre a morte, há muito combate quando a fêmea é o centro das atenções em certas sociedades. Quando é uma sociedade onde o macho ele pode copular com o máximo de fêmea possível, são sociedades que elas têm menos combate, tem uma durabilidade maior, tem mais propensão de gerar prole. Isso no reino animal. A gente consegue ver isso na sociedade humana também. Óbvio que a gente não vai se comportar como animal, mas é só um exemplo da questão biológica e sim, a gente tem muito disso. Desde os tempos primitivos da civilização, o homem tinha de se aventurar pelo mundo, com 1000 perigos à sua espreita, dando o altíssimo nível de mortalidade do homem, de doenças, feras, guerras. A mulher era tratada com mais cuidado, afinal ela levaria os genes dele para frente. Não só isso, mas porque biologicamente a mulher é mais fraca, isso é natural, entendeu? Você pega um período fértil, tanto de trabalho como produtividade das mulheres, são aos 40 anos, certo? Restando aí agora elas ou estarem casadas com um homem que tem um bom dinheiro e elas cuidar da casca por fora, porque por dentro, você pega a saúde. Um exemplo mesmo que eu quero desmistificar aqui. Tipo, as mulheres cuidam mais da saúde, por isso vivem mais. As mulheres apresentam maior problema de saúde, por isso elas cuidam mais. Os homens, sim, o homem tem um desleixo, só que o homem é muito mais resistente nesse contexto do que a mulher. Isso é natural, é normal. Não adianta dizer que as mulheres cuidam mais, não, é porque as mulheres adoecem mais. Naturalmente elas têm que cuidar mais da saúde delas, entendeu? A mulher logo cedo ela começa a apresentar diversos problemas de saúde. Eram papéis diferentes, sim, eu sei que tem ligação com os anticoncepcionais e por aí vai. Mas aí é a escolha delas, né? Escolha quando querem, né? Porque quando querem meter uma barriguinha lá, anticoncepcional não existe, a culpa é do homem, não poderia fechar as pernas, né? Tem tudo isso. Eram papéis diferentes e complementares. A mulher, sendo fraca fisicamente, não poderiam substituir o homem na tarefa de desafiar a natureza, construir a civilização.
Em contrapartida, o útero dela seria protegido a todo custo, pois esse significava a continuidade da mencionada civilização. Sabe, essa visão assim muito centrada no evolucionismo eu não creio. Por quê? Porque também tem uma questão biológica e uma ligação, a palavra não seria espiritual, mas como eu vou falar de alma, eu vou dizer que é espiritual. Não é só uma questão biológica sexual. O homem realmente ele tem algo dentro dele transcendental que o faz admirar a figura feminina, certo? Realmente tem. Tem a ver com o Gênesis aqui, usando a visão cristã, tem, porque a mulher foi tirada do homem, né? Literalmente tirada do homem. Então isso tem uma ligação de alma, de sintonia, com certeza. Né? Porque, cara, o sexo não explica toda a loucura que o homem faz por mulher, com certeza não explica. Sendo assim, várias civilizações estabeleceram o código, um homem para uma só mulher, criando também punições duras para quem violasse a mulher de outro homem, tendo certeza de que teria filhos para continuar o seu legado biológico no casamento. A natureza do homem se acalmava um pouco e ele podia se dedicar a diversas outras atividades produtivas. Você entendeu? Existia muita briga e muita guerra porque um homem queria dominar a mulher do outro. E hoje, cara, que isso não é mais controlado? A mulher sai dando para um e para outro e o cara tá lá de boa. Ele acha que é bonitinho, né? Minha mulher e tal, é minha. Dá pros outros, mas é minha, né? Essa é a linguagem. Por quê? Porque o cara tem medo. Quer dizer, ele que sustenta, que protege, que dá, que provê, que a partir dos 40 ela vai se tornar baixa na produção e ele vai manter. Mas com medo de perder, é isso que eu não entendo. Porque homem tem medo de perder mulher, entendeu? Mas vai entender. Por isso que eu digo que tem uma questão além da questão biológica aí dos homens. Esse medo de perder mulher, com certeza. Como disse no arranjo patriarcal, cada homem, por mais mal sucedido que fosse, tinha uma fêmea garantida para si. Ele não teria muita escolha. Todo o sistema o obrigava a aceitar poucos ou, na maioria dos casos, somente uma parceira. Digo poucos, pois, caso o marido morresse, ela poderia ser arranjada como esposa de um parente próximo, como um irmão, para que não fosse desamparada. Diferentemente desse cenário, um homem podia ter diversas parceiras, ele era bem descartável, morria mais cedo e com muita facilidade. Portanto, tinha que passar suas sementes com a maior pressa e para o maior número de fêmeas possível. O interessante notar o reforço desse padrão em mitologias e religião, né? Como Adão e Eva, a caixa de Pandora, que eu citei antes, eu nem tinha lido, mas eu citei, que usava a figura da mulher como um simbolismo de traição. Era uma forma de o patriarcado manter o controle da hipergamia, o nível cultural especula-se. Não, porque eles querem dizer que isso aqui é mito para controlar a mulher. E não é, cara, não é. Você olha o comportamento. E eu vou explicar uns pontos depois que eu terminar de ler isso aqui. Só que os tempos mudaram. Estamos numa sociedade do princípio ocidental, secular e capitalista. Muitas mulheres trabalham e têm independência hoje em dia. Essa questão de independência é a maior falácia possível, tá? Sim, existem mulheres dependentes, só que são independentes. A minoria da minoria, e elas não são chatas pra caramba, não são feministas, não são mulheres que falam de empoderamento ou que dizem eu não dependo de homem. Essas que são de fato não fazem. Eu conheço várias assim. Elas não precisam mais ficar presas a um só parceiro para se alimentar e ter segurança. O Estado de Direito, com todas as suas falhas, garante proteção a elas na lei. Por isso, para muitas delas, para se interessar por um parceiro, este não pode apenas ser um provedor final. No mundo moderno, trabalhando, a mulher pode se prover sozinha. Pronto, eu gostei. Esse cara tem uma visão boa e é a visão que eu tenho, eu vou explicar. No mínimo, então, o homem deve estar em um degrau acima. E o primeiro sinal de que o homem não é mais útil à mulher tem todo o aparato legal para descartá-lo. Principalmente se encontrar alguém que possa garantir mais riqueza, saúde, segurança ou uma prole melhor. Os bad boys. Não necessariamente isso, porque as mulheres não estão querendo ter filhos. Então, isso aqui eu descarto. E eu vou explicar o porquê elas preferem bad boys. Se privilegiam de um último aspecto, pois sua masculinidade primitiva é vista como desejável para os filhos fortes, capazes de lutar e exercer poder em situações adversas. Um experimento recente corrobora essa visão, basicamente usando o Tinder como meio para analisar a hipergamia. Foi constatado que 80% das mulheres no aplicativo se foca apenas em 20% dos homens, os famosos alfas. Os demais se debatem pelo resto. Quem quiser dissecar a pesquisa, segue o link. Exatamente. E aqui agora entra minhas explicações sobre essa questão. A mulher hoje ela busca um macho superior mais forte por questão de prole? Óbvio que não, porque hoje elas não querem ter mais filho, não querem ter atrelado. Até porque o próprio sentido de ter filho dentro do casamento é também ter um controle sobre a mulher, porque ela se ocuparia nas coisas do lar e nos filhos. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre instinto materno. É um vídeo um pouco pesado o conteúdo,
mas muitas mulheres que assistiram concordaram comigo. Ter filhos é uma imposição social. Nenhuma mulher naturalmente queria ter filhos. Ela tem filhos por diversos motivos. Sendo um, agradar o marido. Outro, mais atual, prender o homem a uma relação que não dá muito certo. Ou uma conjuntura social. Ela viu a mãe criar uma criança, ela vê as tias, ela quer ter um filho. Isso é natural. Por isso que as mulheres despertam isso cedo. Mas naturalmente, se ela tivesse uma escolha, mesmo ela não o faria. Você está entendendo? Mas muitas vezes ter a prole vai garantir que homens ou o Estado a sustente. As vejam com bons olhos. Elas vão ter recursos mediante a uma prole. Isso é um fato. Tanto que você vê que a mulher quer independência disso, que são as que mais pedem aborto ou justificam aborto. Entendeu? Dificilmente você vai ver uma mulher chamando outra de assassina de fato. Vai inventar desculpa. Ah, porque às vezes o cara deixou. Ah, porque não sei o que lá. Ah, porque o cara pediu. É isso que vão dizer, entendeu? Mas nunca vão responsabilizar aquela que tem o poder na mão de fazer esse tipo de situação. Sobre a questão dos alfas. Cara, o alfa, obviamente, a gente olha para um homem... Para nós homens, um homem superior a nós em conhecimento, não financeiramente, mas em conhecimento, em status, em como ele é visto pela sociedade, ele seria um alfa, um modelo bacana de se seguir, certo? Com certeza. Nós homens admiramos outros homens como, tipo assim, poxa, eu queria ser aquele cara, no sentido de, pô, aquele cara é bem sucedido, né? Na cabeça da mulher não funciona assim. Vamos dar um exemplo. Um cara pra mim que, tipo assim, eu gosto pra caramba. Dois caras que eu gosto pra caramba. Isso aqui eu tô falando a questão de filme, porque eu gosto do conteúdo deles. Keanu Reeves e Tom Cruise. Pra mim, são os dois melhores atores que existem, entendeu? Em todas as épocas. Eu gosto de alguns outros, Nicolas Cage, Will Smith e tal. Mas esses caras, pra mim, todo filme deles, assim, eu assisto e tal. E eu admiro a presença deles, os papéis que eles fazem. Né? Um exemplo, eu acho um exemplo, o Tom Cruise, ele é um cara bem cavaleiro, benevolente, eu gosto dessa figura, entendeu? Pra mim é uma espécie de exemplo, vamos dar um exemplo, a frieza de Keanu Reeves, a inteligência, entendeu? A gente admira isso seria, pra mim, no meu ver, seriam alfas, tá? Mas na mulher, isso aí funciona totalmente diferente. Um exemplo, ela pode estar com um cara rico. Um exemplo, as mulheres que mais traem, em pesquisas, que mais estão em sites de relacionamento de infidelidade são mulheres de classe média alta, classe rica e acima. Mas elas já não têm um alfa, não é isso que as pessoas dizem, que o alfa é o cara que tem dinheiro? Sim, ele pode ser o alfa no sentido de provisão para ela, mas no sentido sexual. Ela vai preferir o cara pobrinho lá, negão, que tem mais pegada. Você está entendendo qual é a questão? Isso aí, antigamente era controlado, ela estava com o marido dela, ela não tinha que desejar ou externar isso de alguma forma. Hoje em dia, como não há uma punição e muitas vezes a mulher pode ameaçar o cara no sentido de que tem outros caras, quantas mulheres não chegam assim para o marido, você já deve ter ouvido isso, você não quer, mas tem quem queira. Outros caras me elogiam. Eu sempre digo, cara, se minha mulher falar uma merda dessa comigo, eu saio pela porta. Você tá entendendo? Agora imagine com a rede social você tem todo esse aparato dessas coisas acontecendo. Então assim, muitas vezes ela tá com um cara rico, mas o alfa ali pra ela, o cara que vai sentir ela, vai fazer ela se sentir diminuída e aconchegada no cara, é o cara que tem uma pegada sexual mais forte, é o cara que é mais inteligente do que o marido dela, é o cara que dá mais atenção, e essa questão da atenção é o fator principal na hipergamia. Dá atenção à mulher, você consegue, e se você souber, obviamente, entender, claro que eu não vou falar algumas coisas bem específicas, mas você consegue ali minar, entendeu? A mente dela ao ponto de ela ficar cativa a você, tá certo? Então assim, isso, só o que explica isso seria a hipergamia e não outra coisa. Sim, a hipergamia explica tudo. Você tem as questões sociais, as leis de liberação sexual, as leis acerca do divórcio, vara de família que favorece a mulher. Mas para ela olhar isso, a hipergamia tem que estar aflorada, porque ela não vai ver os prejuízos que ela pode ter no futuro. Ela não consegue ver lá na frente quando ela fizer 40, precisar se encostar em um cara. Ela não olha isso, ela olha o momento. Então ela vai usar essas leis, juntamente com a hipergamia, que é essa vontade de sempre ter algo melhor, o macho melhor, e vai utilizar. Então muitas vezes você tem uma mulher que aparenta ser bem casada, ela tem um caso por fora. Agora, para você entender essa questão, eu já falei, sempre eu vou estar se recitando algum vídeo meu, eu possivelmente vou pôr a playlist aqui embaixo, como eu pus na live passada, tá? Na live de ontem. Eu pus, hoje vai ter desculpa, eu não vou falar de hoje, porque não sei que dia eu vou postar esse vídeo, tá? Mas eu fiz uma live no sábado e eu
coloquei o link da minha playlist falando sobre esses assuntos e eu falo sobre a traição masculina e feminina para vocês entenderem quais as diferenças disso. O porquê quando o homem trai, geralmente ele não, geralmente mesmo ele não trai para largar a mulher, ele trai por uma coisa por fora, tá? Faz cagada, faz merda, é merda, não é para fazer. Mas o homem geralmente ele jamais pensa em largar a esposa por causa de uma traição, só que a mulher é diferente, ela traiu, meu amigo. Não invente de tentar segurar essa relação, porque ela vai te fazer da vida um inferno, certo? Mesmo que ela demonstre arrependimento, a mulher, se você perdoar, ela não consegue associar com a gravidade que ela fez, tá? Teve uma comparação que eu fiz entre o comportamento feminino e o cachorro. O pessoal, quando eu falo assim, o pessoal fica puto, mas eu tô falando a questão de gatilho de recompensa e não recompensa. Vamos dar um exemplo. O cachorro, mesmo que ele vai te chamar a sua atenção por algo que você sabe que não gosta, o cachorro vai tentar fazer isso. Ou seja, rasgando o sofá, uma almofada. Ele sabe que vai apanhar, mas no fundo ele só quer sua atenção. Então ele sabe que a forma mais eficaz de chamar a tua atenção é exatamente o quê? Rasgando a fronha, rasgando o sofá. As mulheres agem da mesma forma. Muitas vezes a mulher está insistindo com você ali, você está calado e não quer falar. Ela sabe que você vai brigar com ela, mas ela se sente satisfeita quando ela consegue sua atenção, seja brigando ou não. Isso por causa do ego. Aí é onde o vídeo Amor Eros, né, e o comportamento feminino, eu recomendo que vocês assistam para entender o que eu estou falando nesse sentido aqui. Mas quem for inteligente, mesmo mulher aqui, ela vai entender o que eu estou falando, entendeu? Ela está pegando nas inteligências que realmente é um comportamento. Então por isso que eu digo que a libido, ou a hipergamia, ela explica tudo. Tudo o que você precisa saber, o porquê desse comportamento feminino. Das escolhas malucas que elas fazem acerca do que é alfa ou não. Pô, a menina, vamos lá, a menina de classe média vai namorar com Zé Droguinha. Vai namorar com Zé... Aqui é assim, velho, família é toda hora interrupção. A menina foi namorar com Zé Droguinha e tal. Isso aí, entenda, isso aí faz com que o ego dela se eleve, uma situação de perigo, de se sentir eufórica, entendeu? Aquela dose cavalar de ego pra ela, entendeu? Porque ela se sente poderosa, valorizada ou correndo perigo, e as mulheres têm muito disso, entendeu? Um cara que domine ela sabe que o Zé Droguinha vai dominar, vai... Isso aí é psicológico na mulher, natural e biológico, porque ela se sente protegida quando ela vê um cara, vamos dizer, acima dela em alguma questão. E a mulher só é feliz quando o macho que ela está interessada é superior a ela em algum aspecto. Uma mulher que tem um homem, vamos dizer, dentro de casa, que o cara, ele não tem a primeira palavra, ele não tem a primeira atitude, ele é passivo o tempo todo, cara, nenhuma mulher suporta um homem assim. Vocês podem confirmar isso aí. Entendeu? Então por isso que essa história de alfa ser um cara com maior poder aquisitivo é furada, são os que mais são traídos. Entendeu? A realidade é essa, são os que mais são traídos. Entendeu? Por que mulher pobre trai menos? Exatamente porque a dependência dela no marido é muito maior e o cara realmente ele tem que correr atrás e bancar mais. O cara que tem dinheiro, ele simplesmente acha que dá dinheiro à mulher, pronto, ela não precisaria do restante. Como também você não deve, sabe? Você já dá tudo e ainda a mulher fica fazendo firulinha, né? Agora, qual é o problema disso? Antigamente os caras davam tudo e tratavam bem pior. Entendeu? Mas por que elas não faziam merda? Porque existia punição. Existia punição. Hoje não existe, cara. Hoje não existe. Entendeu? E hoje ainda elas chegam lá e te ameaçam mesmo na maior cara dura. Entendeu? Que vai fazer suruba com um com o outro. Hoje essas coisas acontecem. Eu fico abismado assim quando eu vejo o cara que ouve a mulher falar isso na frente dele. E o cara ri. O cara, isso tem que se ferrar mesmo, bicho. Não tem condição um negócio desse, entendeu? Então assim, pra mim a hipergamia explica tudo realmente acerca desses aspectos aí. Porque tá tudo ligado, em primeiro lugar, ao desejo, de certa forma egoísta, de satisfação pessoal da mulher. Entendeu? Tá muito ligado nisso. Porque assim, por mais que o homem ele tenha não te dê uma satisfação total no sexo, é porque na cabeça dele tá pensando que ele tá te dando uma satisfação em outro aspecto, seja financeiro ou por aí vai, né? Não sei se a energia tá caindo aqui, mas o ventilador toda hora tá parando. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Esse conteúdo ele nunca é fácil, ele nunca é simples, porque tipo assim, as pessoas tendem a não analisar os dois pontos.
tá certo? Se você for assistir bem a playlist, eu sim jogo a responsabilidade de alguns aspectos na mão dos homens, como essa situação está, mas aquela questão, se nós homens queremos voltar e organizar a sociedade, e que as mulheres estejam em seu devido lugar, e que elas passem a respeitar mais os homens ao qual elas julgaram se submeter, elas vão querer fazer isso hoje com a liberdade que elas têm judicialmente e a liberdade que os próprios homens as dão? Não. Então não adianta querer ficar aqui tentando negociar mais, entendeu? Aqui agora é só informar, dizer como está a situação e cada um toma a decisão que achar melhor para si. Entendeu? É esse o ponto.